Seja muito bem-vindo ao meu canal, aqui você está no mundo da construção. Gente, hoje eu vou falar sobre um assunto bem legal, como executar calçadas. Você já passou por uma situação de acompanhar uma obra, ser o responsável técnico ali, o arquiteto, o engenheiro responsável por uma obra, e você fazer todo o acompanhamento e, sei lá, menos de um ano, essa calçada começa a afundar, começa a apresentar patologia, e aí, já passou por isso? Eu já. É muito comum a gente lidar com empresas ou pessoas que são especialistas em calçada e executam da maneira delas, né? Eu já percebi várias pessoas executando cada uma de um jeito, sendo que o responsável por tudo no final sempre vai ser você, né? Então por que a gente, como responsável número 1, deixa essa responsabilidade, essa definição da maneira como nós vamos executar na mão de outros, né, de terceiros? Por isso, hoje eu vou compartilhar com vocês então um checklist de tudo que é importante, que é necessário numa execução de paver. Esse checklist, gente, ele foi desenvolvido baseado totalmente na NBR, tá? NBR de execução de paver. Então vamos lá. Vamos começar. Etapa preliminar, que seria antes de começar então a calçada. Primeira coisa, gente, é contrato assinado com toda essa lista que eu vou passar para vocês. Eu vou compartilhar com vocês um link para vocês baixarem essa planilha que é o checklist, onde tem todo o passo a passo com um espacinho para você dar um ok na frente. E também vou compartilhar um contrato que também tem toda essa definição, essa especificação técnica, sabe? Então, qualquer fornecedor de paver, de calçada, seja alguém que executa e fornece o material ou só executa, ele vai ter que seguir as diretrizes que você está passando para ele. Beleza? Legal! Então vamos lá. Primeira coisa é o contrato assinado em pessoa jurídica, tá, pessoal? Organização na obra não pode ter fornecedor sem contrato, não pode ter fornecedor de pessoa física trabalhando para você, você tem que lidar de empresa para empresa, tá? Então, importante isso. Antes de qualquer coisa, antes de começar essa calçada, primeira coisa, conferir as tubulações de água pluvial, tá? Entrada de água pluvial, esgoto e muitas vezes até poço artesiano, elétrica e lógica. Já aconteceu comigo, por isso que hoje veio parar aqui no meu checklist. Que são a somatória de erros, problemas, dor de cabeça. Erro feio, erro rude. E eu fui somando tudo e montando um documento para eu treinar a minha equipe e para eu tirar um pouco só da minha cabeça tudo a forma como tem que ser feita, né? Primeira coisa é conferir toda essa tubulação, se já foi passada. Já aconteceu comigo. Fiz a calçada toda bonitinha e esqueci uma tubulação. E aí imagina, depois de pronta, ter que tirar o paver para passar a tubulação que havia ficado para trás. Então, gente, confere. Água pluvial, água fria, água esgoto, passou pela calçada, tá tudo ok? Fechou. Lógica também, entrada de internet, tudo isso que for subterrâneo, né? Você já começa a organizar o padrão de paver para cada ambiente, né? Então, vamos lá. Paver de 4 centímetros a gente usa basicamente para circulação de pedestre. Para carros, pavers de 6 centímetros no mínimo. Eu ainda gosto de trabalhar com de 8 centímetros, aonde vai entrar o carro. O restante, onde é pedestre, 4 centímetros, tá? Piso tátil, não esquecer. E as contenções, utilizo sempre meio fio. O projeto aprovado em 3D. Primeira coisa, pega o projeto que você aprovou na prefeitura, execute certinho conforme está na prefeitura, porque senão você não vai tirar o habite depois. E hoje, mais do que nunca, está sendo cobrado de todas as obras a questão da acessibilidade. Então, pega certinho o que você aprovou para não ter erro. Eu gosto muito de trabalhar com um paver bruto. Qual que é a diferença do bruto para o dormido? O dormido, ele tem uma resistência menor. Ele tem uma estética mais bonitinha, né? Porque ele é lisinho, ele parece que é um concreto mais bonitinho. O bruto é mais feio, ele é mais rústico, né? Só que, gente, a diferença é gritante da qualidade, né, do que um suporta a mais de peso e a diferença na resistência de pintura. Então, se você vai pintar o seu paver, você desenha uma calçada grafite, uma calçada mais escura, você vai pintar, gente, não tem comparação em utilizar o bruto do que utilizar o polido. O polido, ele não adere à tinta. Já tentei, já fiz de tudo, não cola. Daqui a pouco tá soltando e fica aquela casa horrorosa. Menos de 6 meses que a obra ficou pronta, começa a descascar
descascar nos locais onde entra carro. Então, não recomendo de forma alguma paver dormido para pintar. Então, se vai pintar, uso bruto. Rampas. Gente, mais que 2 metros de altura de rampa. Vou fazer uma garagem subsola, vou fazer uma garagem mais elevada, enfim, não use paver, tá? O paver, ele não dá tração pro carro. Eu já vivenciei dificuldades disso, de cliente ter que trocar. Não fui eu, graças a Deus. Você tá falando sério? Mas eu já vi cliente ter que trocar todo o paver porque foi utilizado com mais de 2 metros e o carro não sai, não tem tração para sair, escorrega na chuva, patina demais, ainda mais o paver dormido, né? Então eu utilizo outros tipos de materiais, o piso drenante, que não escorrega, ele é muito bom para essa questão de carro, né? Não utilize. Passou de 2 metros de rampa, não usa paver. Tá? Sobre as resistências, a resistência do paver, isso é legal a gente colocar no contrato. Cada fornecedor tem que se responsabilizar pela resistência mínima do concreto em que foi feito o paver. Então, a mínima para pedestre é 35 MPa e para carros 50 MPa. Isso é uma informação que está na norma NBR 15953, tá? Então, eu sempre coloco no contrato pra gente se resguardar disso daí. Cálculo para pó de brita. Para cada 15 metros quadrados, a gente usa 1 metro cúbico, tá? Eu coloquei esse cálculo aqui também. Primeira coisa também, fazer isolamento, sinalização com aquela fita zebrada. Gente, não é brincadeira. O paver, a função dele é baseada no travamento. A função dele de força, sabe? Então, se durante a execução tem gente circulando, tem gente passando por cima e afrouxando ali o travamento dele, ele vai perder resistência, tá? Então, por isso é importante isolar. Eu já vi muita gente fazendo isso, até eu entender realmente que isso é muito sério. A gente precisa isolar para não ter tráfego de pessoas durante a execução do paver. Tá? Inclusive a norma ela é bem rígida quanto a isso, ela pede até que você trave. Parei de executar o paver, hoje vou continuar amanhã. Você trave aonde você parou para você não afrouxar ele totalmente e perder a resistência. Importante, ó, só por essa dica aqui já valeu até o vídeo todo. Aproveitando, você que tá aí vai me dar um like, vai se inscrever no meu canal, vai fazer o sininho, porque eu vou mandar tanto conteúdo aqui que você vai virar um expert em arquitetura e construção. Então, gente, por favor, viu? Outra coisa, gente, tá no meu checklist aqui também. Parece ser ridículo. É mais aqui. Os pallets de paver devem ser posicionados de modo organizado, próximos à frente de trabalho, porém, não deve descarregar exatamente onde será localizada a calçada, pois depois será necessário retirar. Isso tá no meu checklist. Gente, isso parece ser óbvio, mas não é, tá? Já vivenciei isso. Chega o pessoal para descarregar, descarrega ali em cima da calçada. E aí? Vai executar, tem todo um transtorno de ter que tirar dali para colocar em outro lugar. E muitas vezes a gente esquece. Então é muito legal ter isso aqui no checklist, para não esquecer de não descarregar onde vai ser a execução. Primeira etapa, então, só isso aqui foi preliminar, viu? Só isso aqui preliminar. Primeira etapa, então, a preparação do terreno. Isso aqui é importante, ó, tem no checklist também. Toda a camada do solo deve estar limpa, sem a presença de plantas e raízes ou qualquer tipo de matéria orgânica. Gente, vocês já viram quando a gente não tira a raiz de uma árvore? Já aconteceu com você? Você já viu isso daí acontecer? Não, você corta uma árvore ali, você não tira a raiz, você passa uma grama ali e tá bonitinho, né? Daqui a pouco aquilo ali afunda e vira uma bacia. Por quê? A raiz, toda aquela área que ela está ocupando ali, ela vai apodrecer e ela vai se desfazer. Então vai simplesmente baixar a sua calçada, onde você tirou vai abaixar. Esses dias eu fui na casa de um cliente e eu vi onde ele tirou uma palmeira, virou realmente um buraco, assim. Então isso é muito importante. Se você vai fazer paver e você tirou alguma árvore, tem raiz, alguma coisa, limpe, tira todo tipo de raiz, qualquer matéria orgânica, porque isso aí afunda o paver muito mesmo, tá? E aí começa então a compactação. O solo natural deve ser, primeira coisa, a gente compacta com sapo e depois a gente vai aumentando as camadas. Se você vai ter que subir o teu paver, principalmente na rampa, né? Digamos que às vezes na calçada nem tanto, mas na rampa da calçada até o início da residência, a gente sempre trabalha uma rampa ali. Aquilo ali você tem que compactar a cada 20 centímetros, beleza? Isso aí é o número 1 de problema de paver. O pessoal pega, deu 60,
joga 60 centímetros de terra, passa um compactador na camada de cima e ótimo. Não, isso aí vai dar problema. Não tem como, em 60 centímetros, você compactar com um sapo e aquilo ali vir e compactar toda aquela camada. Você tem que pôr 20 centímetros compacta, 20 centímetros compacta, 20 centímetros compacta, beleza? Isso aqui vocês têm que ficar de olho na execução, porque isso aqui direto, pessoal, quer pular um pouquinho a etapa ali e pula isso daí. A outra coisa, gente, no encontro da garagem, eu nunca faço rampa. No encontro da garagem, aqui tá o piso da garagem, eu sempre trabalho com pelo menos uns 50 centímetros de paver reto. Isso vai fazer com que você não quebre a entrada da garagem, mesmo com pedra, mesmo com porcelanato. Eu já fui em obras prontas que o cliente me chamou para reformar, que mesmo com pedra, tava totalmente quebrado pelo fluxo de veículos. Então, essa soleira, esse início do piso da garagem, para você não quebrar ele, para você ter garantia para aquilo ali durar, você tem que fazer o paver reto, tá? Porque daí o pneu passa de modo reto. Quando ele é inclinado, você cria uma quina e o pneu bate ali e vai estragar o porcelanato ou a pedra. Deixar o terreno nivelado para receber o pó de pedra. Após o solo natural totalmente compactado, a primeira camada vai ser de pó de brita, 5 centímetros mais ou menos, nivelado com auxílio de sarrafo e mestras. Então é a hora que ele começa a nivelar. Ele vai pôr aqui e vai passando aquela régua, né? E vai nivelando. Não adianta só jogar e falar tá nas mãos de Deus. Não é assim, pessoal. Precisa ter sarrafos ali, igual a gente faz meio contrapiso. Põe a sarrafa ali, que são aqueles pedacinhos de madeirinha, e vai nivelando. Vai dar certo no final, tá? Vai ficar nivelado. Então, depois dessa camada que você montou com a ajuda de sarrafos e linhas mestras, você vai compactar de novo. Pode deixar o sapo ali durante a execução do paver inteira, porque você vai usar muito ele. E aí, depois disso, vem, então, uma camada de areia, de 3 a 4 centímetros de camada, e aí não precisa compactar essa camada de areia, tá? E aí começa, então, a instalação. Ah, outra coisa, também tá aqui no checklist, não pode ficar 100% reto. Você sabia? Duvido que você sabia disso. Você sabia que o paver não pode ficar 100% reto, nivelado? Ele precisa ter, no mínimo, uma inclinação de 2%. Inclusive, muitas calçadas hoje são obrigatórias, né? As prefeituras nos obrigam a realmente fazer essa camada, essa inclinação de 2% para que tenha realmente a vazão de água da chuva para o meio-fio. Mas, em geral, em qualquer local que você instalar um paver, ele não pode ficar 100% reto. Ele vai criar uma piscina de água ali, porque ele não tem uma vazão tão grande como a da chuva, né? Então, vai cair muito mais água do que vai ter vazão. Então, você sempre vai ter que ter uma inclinação nele, mesmo dentro da casa. Vou fazer num estendal. Tem que ter inclinação 2%, tá? Porque senão ele vai começar a ter problema também. Em caso de danos de qualquer natureza, as camadas precisam ser compactadas novamente, tá? Digamos que durante a execução passou alguém ali, bateu e desnivelou. Ou pior, choveu. Isso acontece muito, gente. Compactei ali o solo, tá bonitinho, no outro dia choveu. Perdeu a compactação, tem que fazer de novo. E aí, então, agora sobre as contenções. As contenções são os travamentos das laterais do paver. Eu trabalho sempre com a mini guia, que é a guia de meio fio baixinha para aquela onde entra carro. Não é aquele meio fio grandão, é o menor. Ele funciona muito bem e é indicado pela norma também. E as contenções, importante isso. A contenção, ela é feita antes do paver, tá? Meu Deus, como eu vejo o pessoal trabalhando as contenções no final. A nossa norma pede que a contenção seja feita antes, então eles vão medir o espaço ali e vão fazer antes a contenção. O paver que sobrou, ele corta e vai colocando ali. Isso faz com que ele fique realmente com aquela força de travamento e fica rígido ali. O solo pode até abaixar, mas se ele estiver bem travado, ele não vai abaixar. E aí vem o assentamento, né? Primeira linha com uma fiada, posicionar linhas guias em frente ao serviço. Todas as camadas tem que ter linha. Gente, eu já fiz uma calçada de paver tão grande, era mais de 1.000 metros de estacionamento. E juro pra vocês, o instalador começou sem linha. No final, não ficou legal. Bateu, ficou totalmente torta. Quando chega na parede, encostava na edificação, você começava a ver aquele paver entortando.
ficava uma peça inteira, já ficava meia. O que eu tive que fazer? Desmanchar tudo e fazer de novo. Meses de trabalho, tá? Era mais ou menos 1 mês e meio de trabalho, tive que desmanchar. Então, não pode fazer sem linha marcando você vai trabalhar uma linha na horizontal e uma na vertical, sempre trabalhando assim para você ir marcando o travamento ali, o alinhamento, beleza? Ah, tá, outra coisa, o nível do paver 5 milímetros acima do piso da garagem, ou de tampas de passagem, de bueiro, tem um bueiro, faz 5 milímetros, meio centímetros acima, porque o paver ele tende a baixar, e a média baixar meio centímetro, então se você nivela ali na hora que você está executando, daqui a pouco ele baixa e você fica com um dente no bueiro, nessa garagem que eu comentei com vocês que precisa ser nivelada, tá bom? E aí todas as peças devem ser cortadas com disco diamantado, tá? Isso vai garantir um bom acabamento. O pessoal às vezes quer improvisar, corta, fica aquele paver todo estruturado, bem feio. Então, por favor, gente. Terminou de fazer toda a instalação, tem mais uma camada de compactação, tá? Com uma placa vibratória. Então ela vai compactar, às vezes tem alguma pecinha ou outra desnivelada, a gente vai compactando tudo e agora vai dar o acabamento final. E o rejunte? Como rejuntar paver? O padrão, gente, cada um rejunta de um jeito, pai eterno. Olha o que eu já passei com isso, meu Deus, só Deus sabe. Sabe qual é o padrão real que a norma pede de paver? De rejunte de paver? É uma farofa, 50% de pó de brita e 50% de areia. Ai, mas e o cimento? Cara, não vai cimento no rejunte. Cimento a gente não usa mesmo, tá? E se não usar pó de brita, nasce mato entre o rejunte, tá? Isso aqui estava escrito já numa norma que eu li e eu achei fenomenal, porque eu já tive problema de não usar pó de brita no rejunte, usar só areia e cimento, e começa a descascar, começa a sair, o cliente me liga reclamando, fui lavar o paver, soltou o rejunte. É porque não tem pó de brita, é o que ajuda a travar ele ali dentro, é o pó de brita. E também começa a nascer vários pontos de matinhos ali entre o paver. Então, gente, realmente precisa ter pó de brita. Pó de brita e areia, acabou. E outra coisa, você vai jogar aquilo ali em cima do paver e vai varrendo com aquele vassourão de ferro e vai distribuindo. Acabou. Não tem água, não tem massa, não tem nada, tá? E aí, depois que você jogou toda essa farofa em cima do paver, você vai fazer de novo uma outra compactação, batendo ali em cima do paver. Então, você vai compactar antes do rejunte, depois do rejunte também, e para finalizar. E aí aqui no nosso checklist tem então a inspeção final para entregar o serviço, conferir se a área toda foi compactada, substituir peças eventualmente danificadas. Às vezes na compactação do paver quebra alguma peça, acontece. Então você já substitui ali o que pode ter quebrado durante a compactação, tá bom? Verificar se foi totalmente preenchido, usar uma régua metálica de 3 metros, isso aqui é legal, viu? Para você que vai lá conferir se ficou bem niveladinho, você pega uma régua de metal de 3 metros, um pedaço de metal, um pedaço de madeira, o que você tiver. É bom você ter isso aí com você pra você sempre bater aquelas réguas de requadro. E aí você coloca em cima da calçada. É simples demais, gente. É simples demais. Você coloca em cima da calçada. Até 1 centímetro de desnível passa, tá? Até 1 centímetro, beleza. A partir de 1 centímetro tem que refazer. Não pode deixar, porque isso aí vai dar problema de empoçar água. O cliente vai te ligar e falar assim, olha aqui a minha calçada, como é que ficou? E aquela piscina lá no meio da calçada. Não deixe, tá? E aí, para liberar, então, a última parcela do pagamento, eu tenho mais um checklist aqui, finalização, rejunte, retirada do lixo. Cara, eu sempre coloco no contrato de quem tá executando o paver, na verdade qualquer fornecedor tem no contrato que ele tem que retirar o lixo dele. Então, o que é o lixo do paver? Resto de paver cortado, é obrigação dele tirar, colocar na caçamba. As fitas zebradas que eles largam todo jogado, né? Aquela coisa horrorosa, tem que juntar, isso aqui tá no contrato. Tudo que foi proveniente ao serviço de paver tem que ser retirado, tá? E aqui também uma cláusula que é padrão, nenhum dano causado na obra durante o trabalho realizado. O cara estava executando ali e aí ele sujou uma parede, estragou uma pintura, não sei. O que ele estragou, ele vai ter que se responsabilizar. Isso é o correto, tá? Então, digamos que ele danificou alguma coisa da obra e o fornecedor precisa se responsabilizar e corrigir isso daí. É isso. E aí, no final, então, tem um ok final para o engenheiro assinar e finalizou.
Então, esse checklist, gente, a mesma metodologia de execução que está aqui, está indo também para o contrato. Tem um link aqui na descrição do vídeo para você entrar, baixar essa planilha, também o contrato junto, tá? E aí você não vai mais ter essa dor de cabeça. Agora é para realmente resolver, acabar esse problema de deixar totalmente na mão da pessoa. Então não é mais assim que vai funcionar a partir de agora. Você vai ter esse checklist no seu escritório, você vai ter um contrato no seu escritório e você vai ter também uma apresentação em PDF para você enviar para o teu fornecedor como se fosse um tutorial de como executar, tá? Porque como o checklist fica com você, ele só tem um contrato, ele também vai ter ali com imagens e tudo mais. Então são esses 3 arquivos, o manual de instalação que você vai ter, a planilha de checklist para uso interno do escritório, para você ir lá e conferir se aquilo ali foi feito e dando um check, e o contrato já com todas as cláusulas. O contrato, ele foi desenvolvido junto com o advogado, prevendo já eventualidades de problemas. Como você só vai contratar empresa, lá já está destinando a responsabilidade sobre EPI, sobre acidente de trabalho, sobre recolhimento das taxas, porque você está contratando uma empresa, né? Então, isso aí vai te ajudar a se resguardar para não ter problema com obra, né? Então é isso, pessoal. Quero agradecer, deixar aqui o link para vocês baixarem esses arquivos. Eu tenho certeza que cada vez mais que você acrescentar processos no teu escritório de arquitetura, de engenharia, na sua construtora, quanto mais processo você tiver, menos dor de cabeça você vai ter, tá? Infelizmente, hoje a gente tem uma sensação de que obra é um terror, né? Eu vejo o pessoal falando assim, vai lá no escritório, não vou construir, é muita dor de cabeça. E realmente, quando você não tem um norte, um padrão de execução baseado em qualidade, é difícil mesmo você não ter problema numa obra. Porque a gente acaba entregando a responsabilidade na mão das pessoas e muitas vezes nem a gente sabe como, né? Muitas vezes nem a gente sabe se aquela pessoa está fazendo certo ou errado. Então é importantíssimo mesmo, é fundamental. Seja no acompanhamento, o cliente me contratou só para o acompanhamento, estou cobrando mensal ali e você tem que ter checklist. Inclusive você pode dar um ok no checklist e enviar para o cliente, para ele ver que você tem metodologia, que você tem conhecimento, que você tem profissionalismo no teu trabalho e ele vê que algumas etapas foram executadas e outras não. Então isso já te resguarda para você não ter problema depois quando, né, se eventualmente essa calçada der problema. Você tem resguardado ali de que você conferiu e verificou o que não foi feito da maneira correta. Para você que tem construtora, tem o teu próprio fornecedor, também checklist vai ser ótimo. Para você que está começando na tua profissão agora, ou para quem tem um escritório como eu, com mais de 10 pessoas no administrativo ali tocando obra, eu preciso que todo mundo siga um padrão também. Quero agradecer, um beijo. Logo vou postar mais coisas aqui. Fica de olho no meu canal e se inscreve, hein?